Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Eu sou o Fernando Morato e estou aqui ajudando as pessoas de boa vontade a conviver um pouco melhor com esse universo fantástico que é o universo da poesia. Poesia, como que a gente faz? A gente faz pensando, a gente faz sentimento, a gente põe pra fora as coisas. Eu já contei uma anedota pra vocês sobre como muita gente compreende que é a poesia e eu tenho que confessar que pessoalmente eu prefiro a poesia mais raciocinada, prefiro a poesia mais pensada, mais artesanal do que a poesia de completa expressão do sentimento. O que não quer dizer que eu não saiba apreciar e que ela não tenha uma importância. Tem. Inclusive, a gente vai ver hoje uma figura absolutamente fantástica e pouquíssimo conhecida das letras de língua portuguesa. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra Olha poesia. pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha para a poesia. Muito bem. Vou apresentar para vocês uma poeta fantástica, muito difícil de acessar, que se chama Adalgisa Neri. Nascida em 1905 e morta em 1980, Adalgisa Neri participou de vários grupos intelectuais, mas passou um pouco ao largo daquele grupo mais central do modernismo paulista, sobretudo, que foi o que, no final das contas, deu as cartas ao longo do século XX aqui no Brasil. Foi casada com como qualificar Ismael Neri, um intelectual, pintor, animador, uma figura polimórfica e encantadora. As pessoas que conheceram o Ismael Neri ficaram absolutamente fascinadas e se deixaram levar por ele, que era uma presença brilhante. Infelizmente, Ismael Neri, que era místico também, morreu muito cedo, aos 33 anos, como ele imaginava que morreria, e acabou deixando poucas coisas. Escreveu poemas, mas principalmente a presença dele foi o mais importante. E o Ismael Neri também nem é a coisa mais importante agora, porque o realmente importante é a Adalgisa Neri, mulher lindíssima que fascinou um monte de pessoas, mas não apenas pela sua beleza e principalmente também, como o Ismael Neri, pela sua atitude. Ela se fascinou por ele, pela presença forte, e dezenas de pessoas se fascinaram por ela por sua presença forte. E essa presença forte é algo que a gente reconhece não apenas no dado biográfico, porque, afinal de contas, as pessoas muito fortes, muito importantes, muito envolventes, muito carismáticas, em algum momento, como todas, acabam morrendo. Sobra a memória delas e, às vezes, alguns registros. As pessoas que escreveram deixam coisas além da sua própria presença física, além da sua própria marca material dentro do mundo. E a Adalgisa Neri é um desses casos. Infelizmente, as poesias dela não são tão acessíveis, faz algum tempo que elas não são ditadas, não são colocadas em livro. Acham-se algumas na internet, mas não muitas, e a gente precisa, na medida do possível, fazer com que ela seja acessível. Vamos então olhar para um poema, dos que eu gosto bastante dela, que pertence ao livro Cantos da Angústia, de 1948, se chama Inquietação. O pensamento desceu pelo meu corpo como ondas de som, e abalou meu coração ermo e consumido de tristeza. Meus pés saíram sem destino pelo caminhos vazios, e minha boca sorriu docemente a todos os que encontrei errantes. Meus braços agarraram-se às árvores que nunca deram frutos, e meu olhar seguiu com carinho os rastros dos animais da mata. Meu ouvido apagado sentiu a voz da minha garganta, dizendo aos pássaros e aos ventos que corria
as mais fundas e desconhecidas palavras de amor e de fraternidade. Desceu sobre meu pensamento, como a luz da primeira hora, a memória da minha essência, que despertou para os séculos sem fim a minha forma exausta e perdida no vácuo e no desligamento universal. É um poema poderoso, é um poema impactante e, como eu tinha mencionado na introdução deste vídeo, é um poema que, sobretudo, é visceral. Uma diferença de certos tipos de poesia, uma poesia mais racional, mais pensada, e uma poesia mais emocional, mais intuída, é que a segunda vai se valer, em muitos casos, do enunciado como colado à própria frase. A poesia mais racional procura quebrar o verso, usar o verso de maneira ardilosa, procura usar o verso de maneira a jogar com opostos, com coisas que realcem os elementos da própria escrita. A poesia mais visceral, como é essa da Dalgisa Neri, procura soltar as palavras e colar os pensamentos à própria vivência, à própria frase. E aqui não é uma coisa gratuita que o tema seja exatamente o meu pensamento, como ela já anuncia no primeiro verso. Meu pensamento desceu ao longo de meu corpo. E essa é uma coisa bastante interessante, como eu mencionei, que a poesia mais emocional, mais visceral, procura se colar à própria linguagem, é por causa de uma concepção de colar do pensamento ao corpo. O pensamento da Dalgisa Neri aqui, como ela disse, escorre pelo corpo e passa por todas as partes. Ela menciona, ela enuncia as partes. Coração, boca, mãos, pés, todos os elementos que são possíveis. Daí esses elementos se desdobram em relação a contato com o mundo material. A poesia aqui se cola ao próprio mundo material através da linguagem, de uma linguagem que tenta ser a mais neutra possível, tenta ser a mais apagada, ou não apagada, mas ela tenta jogar menos atenção para si própria, diferente do que, por exemplo, um João Cabral de Melo Neto faz, ou um Fernando Pessoa faz. Aqui, a poesia é expressão, e essa expressão é uma coisa fantástica, porque ela se coloca como dado do contato com o próprio mundo. Meus braços agarraram-se às árvores, meus pés saíram sem sentido, desceu sobre o meu pensamento a própria memória. Todos esses dados estão reforçando esse contato direto entre a palavra e a própria realidade. Nesse sentido, a forma é um elemento importantíssimo aqui, mas um elemento importantíssimo no sentido de não chamar atenção para si própria. Quando a gente olha rapidamente para esse poema, olha aqui, a gente nota que o uso do verso livre é uma imposição, não porque ela queira, de alguma maneira, chamar atenção para algo, mas justamente porque ela está procurando não chamar atenção para esse algo, que seria a linguagem, para que essa linguagem possa ela própria se colar à realidade e falar, porque é o que inclusive ela menciona ao final. A memória da minha essência que despertou para o século sem fim a minha forma exausta e perdida no vácuo e no desligamento universal. Que imagem bonita que é essa da forma que desperta no vácuo, o mundo, um enorme vácuo, apesar de ser um vácuo que eu sinto, o sujeito sente, a voz aqui sente todas essas pulsações do mundo, apesar de o mundo ser um vácuo, no final ela própria dá forma a esse mundo. E nesse sentido, a gente não pode deixar de pensar um pouco na questão importante, na questão interessante, que é, como já havíamos mencionado antes, do que seria uma voz masculina, uma voz feminina.
Tradicionalmente, no mundo ocidental principalmente, a gente atribui à mulher essa força mais telúrica, essa força mais material terrestre. E aqui a Adalgisa Neri está fazendo exatamente isso. Ela está assumindo essa voz feminina e é uma voz que perpassa a maior parte dos poemas que ela escreveu, uma voz intensa, uma voz de sentimento, uma voz de contato material com a própria realidade. Desse ponto de vista, aqui a gente tem um poema muito feminino, diferente do poema racionalmente masculino, que seria do Fernando Pessoa, ou do Camões, ou de algum outro, com todo o devido cuidado que a gente deve usar, tanto para os termos racionalidade quanto masculino. Mas dentro dos estereótipos que normalmente a gente assume e que, não mais do que assume, a gente herda de uma certa tradição, esse poema se encaixa dentro dessa força da vitalidade feminina que vem com todo o seu impulso para dar forma a um mundo novo de poesia e de conhecimento. Espero que vocês tenham gostado e que tenham interesse em buscar mais coisas da Adalgisa Neri. Posso garantir que não vai ser uma perda de tempo, que não vai ser uma decepção, porque as coisas dela são absolutamente maravilhosas. Uma poeta de primeira linha que vale a pena ser mais conhecida. E antes de conhecer mais coisas, vamos olhar de novo para a poesia?